Deus, abençoe meu lar e proteja minha família. Tem um momento em que você olha para sua casa e sente um medo que não fala para ninguém. Está tudo aparentemente normal. As luzes acesas, o som da televisão ao fundo, alguém passando de um cômodo para o outro, pequenas coisas acontecendo como sempre aconteceram. Nada fora do lugar, nada que chame atenção. Mas mesmo assim, existe algo dentro de você que não relaxa completamente. É como se por um segundo você percebesse algo que não consegue explicar. Um pensamento rápido, quase imperceptível, que atravessa a sua mente e desaparece, mas deixa uma sensação, um peso leve, mas presente. Você olha ao redor e entende, mesmo sem palavras, que tudo aquilo que está ali não depende totalmente de você. E isso muda tudo, porque até então você está vivendo no automático, fazendo o que precisa ser feito, resolvendo o dia, lidando com as responsabilidades. Mas nesse momento específico, algo quebra esse fluxo. Você percebe que existe um limite, que existe um ponto onde o seu controle termina. Você olha para quem você ama. Pode ser um filho, um pai, uma mãe, alguém que divide a casa com você. E naquele instante, você entende o quanto aquilo significa. Não de forma racional, mas de forma emocional, profunda, direta. E junto com esse sentimento, vem algo que ninguém gosta de admitir. O medo. Não um medo escancarado, não algo que paralisa, mas um medo silencioso. Um medo que aparece em forma de pensamento, em forma de possibilidade, em forma de algo que você nem quer desenvolver, mas que já foi suficiente para mexer com você por dentro. Você tenta afastar, tenta mudar o foco, tenta voltar para o que estava fazendo e, na maioria das vezes, consegue. A rotina volta, o movimento continua, mas aquele instante, ele fica. Porque ele revelou algo. Revelou que você não controla tudo. Revelou que existe algo maior do que a sua capacidade de proteger. Revelou que, por mais que você faça tudo certo, ainda existem coisas que estão fora do seu alcance. E isso pesa. Porque amar alguém não é só sobre estar junto. É também sobre querer proteger. Sobre querer garantir que nada aconteça, sobre querer manter tudo bem o tempo todo. Só que existe um ponto onde isso não é possível. E quando você percebe isso, mesmo que por poucos segundos, algo muda dentro de você. Você começa a sentir uma responsabilidade que não tem solução completa. Uma vigilância interna, como se, de alguma forma, você precisasse estar sempre atento, sempre preparado, sempre presente. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que isso não resolve. Porque não importa o quanto você pense, não importa o quanto você tente prever, não importa o quanto você se preocupe, você não consegue garantir tudo. E é exatamente isso que cria essa sensação. Uma mistura de amor com vulnerabilidade. Uma percepção de valor com uma consciência de limite. E talvez você nunca tenha parado para olhar isso com clareza. Talvez tenha sentido várias vezes, mas sempre seguiu em frente sem aprofundar. Porque não é confortável ficar nesse lugar. Não é leve pensar dessa forma. Mas esse momento, ele é real. Ele acontece mais vezes do que você percebe. Às vezes, quando você está em silêncio. Às vezes, quando observa alguém distraído. Às vezes, quando tudo está tranquilo demais. E quando ele acontece, ele te lembra de algo importante, que aquilo que você tem importa muito e que exatamente por isso você sente o que sente. Agora presta atenção no que vem depois disso, porque esse medo não aparece sozinho. Ele está conectado a algo ainda mais profundo. Agora entende o que realmente está por trás desse sentimento. Não é só medo. Não é só um pensamento solto. É o valor que aquilo tem para você. Porque a sua casa não é só um lugar. Não é só um espaço físico onde você dorme, come ou passa o tempo. A sua casa é onde a sua vida acontece de verdade.
É onde você abaixa a guarda, onde você não precisa sustentar nenhuma imagem, onde você é quem você realmente é. É onde estão as pessoas que conhecem você de verdade, que convivem com você nos detalhes que ninguém mais vê. E isso cria um vínculo que vai muito além do que parece na superfície. Cada canto carrega algo, uma memória, uma conversa, um momento simples que para qualquer outra pessoa não teria importância nenhuma. Mas para você tem, porque foi vivido ali, porque fez parte da sua história, porque construiu algo que não pode ser substituído. E muitas vezes você não percebe isso no dia a dia, porque tudo vira rotina. Você entra, sai, resolve coisas, responde mensagens, lida com o tempo correndo. E nesse ritmo, você acaba deixando de sentir o peso real daquilo que está ao seu redor. Mas quando você para, quando aquele momento de silêncio aparece, tudo isso ganha clareza. Você percebe que não é só uma casa, é o lugar onde você construiu sua base emocional, onde você encontrou apoio em momentos difíceis, onde você dividiu alegrias que talvez ninguém mais entenderia da mesma forma, onde você viveu coisas que moldaram quem você é hoje. E mais do que isso, é onde estão as pessoas que fazem tudo isso ter sentido, porque o valor não está nas paredes, está nas pessoas, está nas conversas que ninguém mais ouviu, nos momentos que ninguém mais viu, nos detalhes que só existem ali dentro. E é por isso que aquele medo aparece, porque quando algo tem valor, você quer proteger, você quer manter, você quer garantir que continue existindo, que nada mude, que nada se perca, que tudo continue como está. Só que existe um ponto que começa a pesar. Você percebe que não tem controle sobre tudo isso, que por mais que você queira cuidar, querer não é o suficiente para garantir, que por mais presente que você seja, ainda existem coisas que não dependem de você. E isso cria uma tensão interna difícil de ignorar, porque você começa a perceber que aquilo que mais importa na sua vida é exatamente o que você menos consegue controlar completamente. E essa percepção muda a forma como você enxerga tudo. Você começa a olhar com mais atenção, começa a valorizar mais os momentos simples. Um jantar comum, uma conversa rápida, um silêncio compartilhado, coisas que antes passavam despercebidas, agora ganham um peso diferente, porque no fundo você entende que não são garantidas. E isso não é algo negativo, é algo real. É isso que transforma o comum em importante, o simples em significativo, o cotidiano em algo que merece ser cuidado. Só que junto com esse valor vem a responsabilidade, uma responsabilidade que você não pediu, mas sente, como se fosse seu papel proteger aquilo, como se fosse sua função garantir que nada aconteça. E quanto mais você sente isso, mais você percebe o limite, porque não importa o quanto você queira, você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não consegue prever tudo, não consegue evitar cada situação. E é exatamente aqui que o emocional começa a se intensificar. Porque quando você entende o valor, você começa a sentir o peso, e esse peso abre espaço para algo que quase ninguém fala, mas muita gente sente. O medo que ninguém confessa. Agora presta atenção no que começa a acontecer dentro de você depois que esse valor fica claro. Porque não para por aí. Existe algo mais profundo, mais silencioso, que quase ninguém fala, mas que muita gente sente. Você já imaginou algo ruim acontecendo e na mesma hora tentou afastar esse pensamento? Ele surge rápido, sem aviso, sem contexto, às vezes no meio de um momento comum, às vezes quando está tudo tranquilo demais. Um cenário passa pela sua cabeça e por um segundo parece real o suficiente para mexer com você.
E o mais estranho é que você não quer pensar nisso. Não faz sentido você criar esse tipo de imagem. Não combina com o que você quer. Não combina com o que você acredita. Mas mesmo assim, acontece. E quando acontece, você sente. Sente um aperto no peito, uma tensão, uma necessidade imediata de afastar aquilo. Como se só o fato de pensar já fosse errado. Como se aquilo pudesse, de alguma forma, se tornar real. Então você reage. Você corta o pensamento, muda o foco, se distrai, faz qualquer coisa para não continuar ali. E na maioria das vezes você consegue, mas o impacto já foi suficiente. Porque aquilo revelou algo que você não costuma admitir: o medo de perder quem você ama. E esse medo não aparece de forma direta, ele não fica presente o tempo todo, ele não domina seus dias. Mas ele existe e aparece nesses momentos específicos, silenciosos, inesperados. E talvez o mais difícil disso tudo seja o que vem logo depois: a culpa. Você se pergunta por que pensou aquilo, por que deixou essa imagem surgir, por que a sua mente foi para esse lugar. E isso gera um desconforto ainda maior, como se você estivesse fazendo algo errado só por ter pensado. Mas entende isso com clareza. Esse tipo de pensamento não nasce do nada. Ele nasce do valor. Quanto mais você ama, mais você percebe o que pode perder. Quanto mais importante algo é para você, mais a sua mente tenta, de alguma forma, antecipar riscos. Não porque você quer, mas porque existe uma tentativa interna de proteger. Só que essa tentativa não traz paz, ela traz tensão, porque você começa a viver entre dois movimentos. Um lado que quer confiar, quer viver leve, quer aproveitar o que tem. E outro lado que, em silêncio, tenta prever, tenta evitar, tenta se preparar para algo que nem aconteceu. E isso desgasta, porque você não fala sobre isso, você não compartilha esse tipo de pensamento. Você guarda, você lida sozinho. Você continua vivendo normalmente por fora, enquanto por dentro existe esse movimento acontecendo. E o mais complicado é que isso não tem uma solução simples. Você não consegue simplesmente decidir não pensar mais. Você não consegue desligar completamente esse tipo de reação. E quanto mais você tenta controlar, mais parece que aquilo volta em outro momento. E isso cria um ciclo. Um ciclo onde você sente, evita, segue e depois sente de novo. E talvez essa seja a primeira vez que você está olhando para isso com mais clareza, sem fugir, sem tentar esconder, só reconhecendo que esse medo existe. Não porque você é fraco, não porque você não confia, mas porque você ama. E agora que isso ficou claro, você começa a perceber algo ainda mais importante, que não é só sobre o medo existir. É sobre o fato de que, mesmo sentindo tudo isso, existe um limite no que você pode fazer. O limite humano. Agora tudo começa a ficar mais claro, porque depois de perceber o valor, depois de reconhecer esse medo silencioso, você chega em um ponto que não dá mais para ignorar. Um ponto que muda completamente a forma como você enxerga tudo. Você faria qualquer coisa por eles. Se fosse possível evitar qualquer dor, você evitaria. Se fosse possível assumir qualquer problema no lugar deles, você assumiria. Se existisse uma forma de garantir que nada acontecesse, você escolheria isso sem pensar duas vezes. Mas existe um limite. E esse limite não depende da sua vontade. Você não controla o que acontece fora do seu alcance. Não controla o tempo, não controla as circunstâncias, não controla todas as decisões, nem tudo o que pode surgir de forma inesperada. E por mais que você tente, esse limite continua existindo. E é aqui que a realidade pesa. Porque até esse ponto, você ainda tenta, de alguma forma, manter a sensação de controle. Você cuida, observa, orienta, protege do jeito que pode. E isso é importante, isso faz parte, isso é real.
Mas existe uma diferença entre cuidar e garantir. E você começa a perceber isso. Você protege, mas não garante. Essa frase, quando você entende de verdade, muda o seu estado interno. Porque ela tira de você uma responsabilidade que, no fundo, nunca foi completamente sua, mas que você carregava como se fosse. E isso gera um conflito difícil de lidar. Por um lado, você quer fazer tudo o que está ao seu alcance. Quer estar presente, quer agir, quer cuidar de cada detalhe. E isso é natural. Isso vem do amor. Mas, por outro lado, você começa a perceber que não existe um nível de esforço que elimine completamente o risco. Não existe um ponto onde você possa dizer, agora está tudo sob controle. E isso incomoda, porque o ser humano busca controle, busca segurança, busca previsibilidade. Mas quando o assunto é aquilo que mais importa, você percebe que essas coisas são limitadas. E essa percepção pode gerar duas reações. Ou você tenta aumentar ainda mais o controle, ficando mais atento, mais preocupado, mais tenso, tentando compensar esse limite com esforço. Ou você começa a entender que existe algo que vai além disso. Mas antes de chegar nesse ponto, existe um momento importante. Um momento em que você sente o peso de tudo isso. Porque quando você percebe que não pode garantir tudo, o medo pode tentar crescer. A preocupação pode tentar ocupar mais espaço. A mente pode tentar trabalhar ainda mais, como se pensar mais fosse resolver. Só que não resolve, só cansa. Porque você entra em um ciclo onde tenta compensar um limite que não pode ser ultrapassado. E talvez você já tenha sentido isso, esse cansaço que não vem de fazer demais, mas de tentar controlar demais. Essa sensação de estar sempre atento, sempre vigilante, sempre tentando antecipar. E isso desgasta de um jeito silencioso, porque não aparece para os outros, mas dentro de você pesa. E é exatamente aqui que algo precisa mudar. Porque enquanto você tenta resolver isso só com esforço, você continua preso nesse limite. Mas existe uma outra forma de lidar com isso. Uma forma que não começa com mais controle, mas com algo completamente diferente. E é nesse ponto que acontece uma virada silenciosa. Porque quando você entende que não consegue fazer tudo, você começa, mesmo que sem perceber, a buscar algo além de você. E é exatamente nesse ponto que algo muda, mesmo que de forma silenciosa. Porque quando você percebe que não consegue garantir tudo, quando entende que existe um limite real no que você pode fazer, algo dentro de você começa a procurar outra saída. Não é algo planejado, não é algo ensaiado, é quase automático. Você faz um pedido, às vezes nem em voz alta, às vezes só em pensamento, um pedido simples, direto, sem estrutura, sem formalidade, mas verdadeiro, porque naquele momento você não está tentando impressionar, não está tentando seguir um padrão, você está só reconhecendo uma necessidade. Você entende que não dá para carregar tudo sozinho, e isso abre um espaço que antes estava ocupado pelo controle, pela tentativa de resolver, pela necessidade de garantir. Agora, esse espaço começa a ser preenchido por algo diferente, entrega, e talvez você nunca tenha parado para perceber isso com clareza, que toda vez que você chega nesse limite, você faz isso, mesmo que rápido, mesmo que sem perceber. Mesmo que sem transformar isso em hábito, você pede, você pensa algo como cuida deles, protege, não deixa nada acontecer. Frases curtas, simples, mas carregadas de significado, porque elas nascem de um lugar verdadeiro. E é aqui que a oração começa de verdade. Não começa com palavras bonitas, não começa com discurso pronto, começa com necessidade. Começa quando você entende que não tem como resolver tudo, que não tem como prever tudo, que não tem como garantir tudo. E ao invés de continuar tentando,
Você solta por um instante, e esse instante muda tudo, porque quando você sai do controle e entra na entrega, algo diferente acontece dentro de você. A tensão começa a diminuir, o peso começa a aliviar. Não porque tudo foi resolvido do lado de fora, mas porque você não está mais carregando sozinho do lado de dentro. E isso cria uma sensação nova. Uma sensação de que, mesmo sem controlar, você não está desprotegido. E talvez você já tenha sentido isso em algum momento. Aquela paz que aparece sem explicação lógica. Aquela leveza que não veio de resolver nada, mas de soltar. É exatamente isso que começa aqui. Porque a oração não nasce da perfeição. Ela nasce do limite. Ela nasce do momento em que você entende que precisa de algo além de você. E quando isso acontece, você não precisa mais forçar. As palavras começam a vir, de forma simples, de forma direta, do jeito que você está. E é exatamente assim que precisa ser. Porque o que vem agora não é uma repetição, não é um ritual, não é uma obrigação, é uma conversa real, íntima, sem filtro, que começa exatamente de onde você está. Agora fica como você está, sem tentar organizar demais, sem buscar palavras perfeitas. Esse é o ponto mais verdadeiro de todos. É daqui que a oração precisa sair. Deus, eu reconheço que tem coisas na minha vida que eu não consigo controlar. Eu tentei cuidar, tentei proteger, tentei estar presente em tudo, mas eu sei que existe um limite. E eu sinto isso dentro de mim. Eu olho para minha casa e vejo o quanto isso é importante para mim. Vejo o quanto cada pessoa aqui faz parte de quem eu sou. E é exatamente por isso que às vezes eu sinto medo. Não falo sobre isso, não mostro isso, mas eu sinto e eu não quero mais carregar isso sozinho. Cuida do que eu não vejo. Existem coisas acontecendo que eu nem percebo. Caminhos sendo traçados, decisões sendo tomadas, situações se formando. E eu não tenho como acompanhar tudo isso. Então, eu coloco nas tuas mãos aquilo que está fora do meu alcance. Protege quem eu amo quando eu não puder, quando eu não estiver perto, quando eu não souber, quando eu não tiver como agir. Esteja presente. Guarda cada passo, cada escolha, cada detalhe que envolve a vida deles, porque eu não consigo estar em todos os lugares, mas o Senhor pode. Guarda o que eu não consigo controlar. Eu tentei segurar muita coisa, tentei prever, tentei evitar, tentei garantir, mas isso só me cansou. Então agora eu solto, eu tiro de mim esse peso que nunca foi feito para eu carregar sozinho. Eu não estou desistindo. Eu estou entregando, e isso muda tudo, porque agora eu não preciso mais viver em alerta o tempo todo, não preciso mais tentar controlar cada possibilidade. Eu posso descansar, sabendo que existe um cuidado que vai além do meu, entra dentro do meu lar, não só no espaço físico, mas no ambiente, no clima, na forma como a gente vive. Traz paz onde existe tensão, traz calma onde existe preocupação, traz equilíbrio onde existe pressão. Que a minha casa não seja só um lugar seguro, mas um lugar protegido. Que quem entrar aqui sinta isso. Que quem estiver aqui viva isso. Que exista algo diferente, algo que não depende só de mim, mas da tua presença. E acima de tudo, me ajuda a confiar, mesmo quando eu não entender. Mesmo quando eu não tiver resposta, mesmo quando eu não conseguir ver o que está acontecendo, porque eu sei que o cuidado não depende só do que eu faço, depende de quem está comigo. E agora, eu não estou mais sozinho nisso. Agora percebe o que começa a acontecer depois que você entrega, porque não para naquilo que você falou. Quando você abre esse espaço, o seu coração começa a ir além. Deus não cuida só do que está visível, cuida dos caminhos. Cada decisão que vai ser tomada dentro da minha casa, cada escolha que ainda nem aconteceu, cada direção que está sendo construída sem que eu perceba,
Coloca a tua presença nisso. Antes de qualquer erro, antes de qualquer desvio, antes de qualquer consequência, entra primeiro. Porque muitas vezes o problema não aparece de repente. Ele começa pequeno, começa em detalhes que ninguém dá atenção. E eu não quero chegar depois, eu quero que o Senhor esteja antes. Cuida dos pensamentos, porque nem tudo que acontece está do lado de fora. Muitas coisas começam dentro, ansiedades, inseguranças, dúvidas, pressões, coisas que ninguém vê, mas que influenciam tudo. Acalma a mente de quem eu amo, tira o excesso, tira o peso, tira aquilo que consome por dentro. Que dentro da minha casa exista leveza. Cuida das palavras, porque uma palavra dita no momento errado pode ferir mais do que qualquer situação externa. Então guarda o que a gente fala, guarda a forma como a gente se comunica, guarda o ambiente das conversas. Que exista respeito, que exista paciência, que exista equilíbrio. Cuida do ambiente. Que a minha casa não carregue tensão constante, que não seja um lugar pesado, cheio de preocupação, cheio de cobrança. Que exista paz antes de qualquer problema. Que exista calma antes de qualquer conflito, que a presença seja maior do que qualquer situação, porque eu sei que não é só sobre proteger de fora, é também sobre sustentar por dentro. Cuida dos detalhes, aquelas coisas que parecem pequenas, mas que constroem tudo, o dia a dia, a rotina, os momentos simples. Que exista harmonia no que é comum, que exista cuidado no que é repetitivo, que o básico funcione com paz. E isso muda completamente a forma como você vê o seu lar. Porque agora não é só um pedido de proteção, é um pedido de presença constante. Não é só evitar o mal, é construir algo forte o suficiente para que o mal não tenha espaço. E talvez você nunca tenha pensado dessa forma, que a verdadeira proteção não está só em impedir algo de acontecer, mas em criar um ambiente onde tudo já está sendo cuidado antes. E quando você começa a entender isso, algo muda dentro de você, porque você deixa de viver só na expectativa do que pode dar errado e começa a perceber o que já está sendo sustentado. E isso abre espaço para algo ainda mais profundo. Não é mais só um pedido, é uma confiança que começa a nascer. Agora presta atenção no que começa a mudar dentro de você depois de tudo isso. Porque até aqui existia um movimento constante. Pensar, prever, tentar controlar, tentar proteger de todas as formas possíveis. E mesmo com todo esse esforço, ainda existia tensão. Mas quando você entrega, algo começa a sair de cima de você. Não é que você deixou de se importar. Não é que você deixou de cuidar. É que você parou de carregar aquilo que não depende só de você. E isso abre espaço para algo novo. Eu não estou no controle, mas eu confio. Essa frase não é fraqueza, é clareza. Porque durante muito tempo, você tentou assumir um lugar que não é totalmente seu. Tentou garantir coisas que não podem ser garantidas apenas com esforço humano. Tentou sustentar um nível de segurança que não existe dessa forma. E isso cansou. Agora, quando você reconhece esse limite, você não fica vazio. Você muda de posição. Você sai do controle e entra na confiança. E isso não acontece de uma vez. Não é algo automático. A mente ainda tenta voltar. Ainda tenta retomar o controle. Ainda tenta antecipar. Mas agora você tem consciência. Agora você percebe quando isso acontece. E quando percebe, você escolhe voltar. Voltar para esse lugar onde você não precisa resolver tudo. Onde você não precisa prever tudo. Onde você não precisa garantir tudo. Porque existe alguém que já está cuidando. Isso muda a forma como você vive. Porque antes, cada pensamento carregava um peso. Cada possibilidade gerava uma tensão. Cada incerteza aumentava a preocupação. Agora, essas mesmas coisas ainda existem, mas não têm o mesmo efeito.
porque você não está mais sozinho dentro delas. Você não está mais tentando sustentar tudo com a sua própria força. E isso cria uma sensação que não depende de explicação. Uma leveza, uma estabilidade interna que não vem da ausência de problemas, mas da presença de algo maior. E talvez você nunca tenha sentido isso dessa forma. Que confiar não é ignorar a realidade. É aceitar que existe algo além do que você consegue ver. É entender que o cuidado não depende só do que você faz, mas de quem está presente naquilo que você não alcança. E quando isso começa a ficar claro, o medo perde força, não porque ele desaparece completamente, mas porque ele já não domina. Ele já não ocupa o mesmo espaço, ele já não define o seu estado. E isso te leva para um lugar diferente, um lugar onde você continua amando, continua cuidando, continua presente, mas agora com algo que antes não estava ali: confiança. E essa confiança prepara você para o momento final. Um momento que não é sobre falar mais, é sobre perceber o que já está acontecendo. Agora para por um instante e percebe o que está diferente dentro de você. Não tenta analisar demais, não tenta explicar, só observa. Antes existia tensão, um peso constante, uma necessidade de controlar, de prever, de garantir. Agora existe algo mais silencioso, um espaço que não estava ali antes. E esse espaço não veio porque tudo foi resolvido do lado de fora. As situações continuam, as possibilidades continuam, a vida segue com as mesmas incertezas, mas dentro de você algo mudou. Existe uma presença, não é algo visível, não é algo que você consegue apontar com lógica, mas é real, é perceptível. É como se naquele lugar onde antes existia preocupação constante, agora existisse calma. Uma calma que não depende de você entender tudo, que não depende de você ter todas as respostas, que não depende de você garantir o futuro. E isso transforma tudo, porque você começa a perceber que o cuidado não começou agora. Ele já estava acontecendo, só que você não via dessa forma. Você estava tão focado no que podia dar errado que não percebia o que já estava sendo sustentado. Agora isso fica claro. Mesmo quando você não vê, o Senhor está cuidando. E essa frase deixa de ser algo que você escuta e passa a ser algo que você sente. Você olha para a sua casa, para as pessoas, para os detalhes, e algo dentro de você reconhece. Não é mais só responsabilidade, não é mais só esforço. Existe algo além disso. Existe um cuidado acontecendo em silêncio. E quando você percebe isso, a sua postura muda. Você não precisa mais viver em alerta constante. Não precisa mais carregar o peso de garantir tudo. Não precisa mais antecipar cada possibilidade como se isso fosse resolver. Você pode viver, pode estar presente de verdade, pode olhar para quem você ama sem que o medo ocupe o espaço principal. Pode aproveitar os momentos sem que a preocupação esteja sempre no fundo, porque agora existe uma base diferente, uma base que não depende só de você. E isso traz paz, não uma paz superficial, não algo momentâneo, mas uma paz que se sustenta mesmo quando você lembra que não controla tudo. Porque você não controla, mas você sabe quem está cuidando, e isso é suficiente. Não para responder todas as perguntas, não para eliminar todas as incertezas, mas para trazer um tipo de tranquilidade que você não tinha antes. E talvez essa seja a primeira vez que você sente isso dessa forma, não como uma ideia, mas como uma experiência. E quando você chega nesse ponto, você entende que não precisa mais buscar algo fora, porque o que você precisava já começou a acontecer dentro. Agora transforma isso em algo concreto. Não deixa esse momento passar como só mais um instante. Marca isso dentro de você. Escreve: Deus cuida da minha família, não como repetição automática, como decisão, como um posicionamento,
Um ponto onde você escolhe não voltar para o mesmo padrão de antes, porque a sua mente vai tentar retomar o controle. Vai tentar trazer de volta aquela necessidade de prever tudo, de segurar tudo, de garantir tudo. E quando isso acontecer, você já sabe o que fazer. Você para, respira e volta para esse lugar que você acessou agora. Esse lugar onde você não precisa carregar sozinho, onde você não precisa sustentar tudo, onde você reconhece que existe um cuidado acontecendo além de você. E isso precisa se tornar algo contínuo. Antes de dormir, volta aqui, não como obrigação, mas como escolha. Tira alguns instantes, reconhece o que você não controla, entrega de novo. Permite que essa paz entre mais uma vez. Porque quanto mais você acessa isso, mais natural se torna. E tem algo importante. Existe alguém próximo de você que sente exatamente o que você sentiu antes de começar. Alguém que não fala, mas carrega. Alguém que tenta lidar sozinho, que tenta controlar tudo, que vive com essa tensão silenciosa. E talvez essa pessoa só precise de um ponto de acesso, assim como você teve agora. Compartilha isso, não como algo comum, mas como algo que pode alcançar alguém no momento certo. Porque o que começou dentro de você não precisa parar em você. E guarda isso com clareza. A sua casa não depende só do seu esforço. A sua família não está só debaixo do seu cuidado. Existe algo maior sustentando tudo isso. E agora você sabe. E a partir daqui, você não vive mais do mesmo jeito.